Poucos dias atrás, um vídeo de poucos segundos gravado dentro de uma escola de idiomas aqui em Dublin, na Irlanda, dividiu opiniões de milhares de pessoas. De um lado, a estudante brasileira dizendo ter sido agredida por um diretor, e do outro, imagens de câmera de segurança que, segundo a própria escola, contam uma história completamente diferente daquela que viralizou primeiramente. Esse caso envolve expulsões, documentos, um noivado, uma prisão e agora um processo que deve ser resolvido na justiça. E como em toda história de duas versões, quanto mais a gente escuta os dois lados, mais perguntas vão surgindo. Nesse vídeo você vai entender a cronologia completa do caso, a versão da estudante, a versão da escola e o que mudou depois que as câmeras de segurança viram a público. A ideia aqui não é dizer quem está certo e quem está errado, é dar as informações organizadas para que você mesmo tire as suas conclusões, beleza? Tudo começou então quando a estudante, identificada como Giovanna, ela publicou stories nas redes sociais afirmando ter sido agredida pelo diretor de uma escola de intercâmbios aqui em Dublin. A repercussão foi imediata e muita gente se solidarizou com ela e a indignação tomou conta das redes. Então, pouco tempo depois, porém, a escola ela decidiu divulgar as imagens de sua câmera de segurança e o caso ganhou uma reviravolta enorme. Diante da repercussão, tanto a Giovanna quanto o diretor da escola, eles acabaram dando entrevistas ali, ao Boulder Podcast, principalmente, apresentando suas respectivas versões dos fatos. Assim, para entender o conflito, é preciso voltar um pouco mais, e a Giovanna e seu noivo, elas eram alunos na mesma escola de idiomas, e segundo o diretor, o noivo da Giovanna recebeu 3 avisos de expulsão ao longo do tempo, que foi motivada por uma baixa frequência nas aulas, e cada uma dessas notificações, segundo ele, veio acompanhada da chance da justificativa, e da possível correção da situação. Plim plim, pausa nos comerciais para você que está pensando em fazer seu intercâmbio na Irlanda e eu vim te contar uma novidade. Já pensou? Já começou a se planejar? Se está começando a se planejar, já clica aqui na nossa descrição do vídeo que tem um link exclusivo para você poder acompanhar e conversar com alguns dos nossos consultores para a gente poder começar a planejar a tua parte do intercâmbio do início ao fim até o momento que você poder estar vivendo isso aqui que todas essas pessoas estão vivendo na Irlanda. Então não perca tempo, já clique nesse link, já preencha que um dos nossos consultores vai te chamar para poder realizar o seu sonho. Bora, continua assistindo o vídeo aí. Tchau! Mas ainda de acordo com o diretor, na terceira e última ocasião, o problema não foi resolvido, porque o aluno ele não apresentou nada, ele não apresentou documentação suficiente para justificar todas as faltas que ele estava tendo. Já a segunda versão, a de Giovanna, sobre o mesmo episódio é um pouco diferente. Então, segundo ela, o noivo estava doente e avisou a escola por mensagem que faltaria por causa do motivo de estar doente. E informando o atestado médico seria enviado assim que conseguisse ser atendido por um médico. Mesmo com aviso prévio, ele foi expulso. E a Giovanna afirma que posteriormente o atestado foi enviado à escola, mas que não obtiveram nenhuma resposta. Apesar de muitas tentativas por e-mail, ligações e mensagens, para ela o ponto central é que a expulsão ela foi justificada pela ausência de documentos, quando, segundo o seu relato, teria sido enviado muitos documentos. Porém, todas essas provas elas têm que ser mostradas, no caso, não exatamente para o público, porque não é o público que vai acabar decidindo isso, mas sim na justiça posteriormente, quando é que eles vão realmente resolver esse processo. Importante destacar que até esse momento, segundo o relato da Giovanna, ela não fazia parte diretamente da disputa, já que a questão estava restrita apenas ao noivo e à escola. Então, ela foi lá e trouxe aquilo para ela também. E a partir desse momento, as duas versões passam a divergir com mais intensidade sobre o que aconteceu no dia em que o vídeo viral foi gravado e foi postado, principalmente no Instagram. A Giovanna e o noivo foram até a escola para falar com o diretor e um funcionário orientou que seria necessário agendar um horário para essa conversa, mas uma discussão começou no local. O diretor, que estava em sua sala, saiu ao ouvir a confusão e reforçou que estava ocupado e que era necessário agendar um horário. E segundo no seu relato, a Giovanna já teria começado a usar linguagem ofensiva desde esse momento inicial. Ele afirma ter dito a ela que não era com ela que precisava falar, ao que ela teria respondido invocando sua condição de esposa do noivo. A partir daí, segundo o diretor, a situação escalou rapidamente e ele alertou sobre uma possível suspensão
ela teria dito que não se importava e o comportamento dela se tornou mais alterado, incluindo chutes em objetos ao redor, e ele afirma ter temido pela sua segurança e da equipe e dos alunos também que estavam lá. E nesse momento a Giovanna teria pegado o celular para gravar algo que, segundo o diretor, contraria uma política rígida da escola quanto a gravações internas, já que o espaço já contava com câmera de segurança monitorando tudo. O diretor nega ter causado ferimento na mão dela ao tentar retirar o celular e afirma que, na verdade, foi atingido por um soco. Segundo ele, a prisão de Giovanna ocorreu depois que a polícia analisou a situação, as imagens disponíveis e os ferimentos registrados nele. Segundo a Giovanna, ela contesta que a escola tenha divulgado o início completo da discussão, afirmando que as imagens tornadas públicas, né, mostram apenas um momento em que ela já estava alterada. Em sua versão, o diretor saiu da sala falando com tom baixo, chamando a atenção e dizendo que precisava esperar. Ela teria respondido que já estava esperando havia 3 semanas. Depois disso aí, gente, o diretor começou a gritar com ela e, ao questionar os motivos dos gritos, ele teria determinado a sua expulsão. A Giovanna, então, ela acaba falando, né, que não foi expulsa pela discussão mais alterada, que foi o trecho que viralizou, mas sim pela conversa anterior que eles tinham tido. Ela confirma ter chutado objetos e se exaltado, atribuindo isso ao nervosismo do momento, e afirma que considerou a expulsão injusta. Sobre a questão do celular, né, ela estava gravando e disse que pegou o celular para registrar o que ela considerava ser um tratamento mal educado e uma expulsão indevida. Então ela queria criar provas ali para ela. Quanto ao ferimento na mão, ela relata que o diretor segurou sua mão e acredita que anéis que ele usava podem ter causado o machucado. Ela defende que a sua reação só ocorreu como resposta ao que considerou uma atitude dele e afirma ter sido presa por acusações de vandalismo. Então, o ponto de virada na repercussão pública foi a divulgação pela própria escola das imagens completas das câmeras de segurança do local. Esse material, ele, junto com as entrevistas dadas pelas duas partes ao Boulder Podcast, mudou o tom da conversa nas redes sociais, que inicialmente havia se posicionado majoritariamente, né? Que inicialmente havia se posicionado majoritariamente ao lado da Giovanna após os primeiros stories, que acabou comovendo a internet toda, e vale reforçar que ambas as partes concordaram em alguns pontos. Houve uma discussão exaltada, houve contato físico e a Giovanna foi detida pela polícia. As divergências estão principalmente na origem do conflito, em quem começou a alterar o tom da conversa e na forma como o contato físico e os ferimentos ocorreram em cada um deles. Agora, o caso segue para ser resolvido na justiça e novas atualizações devem esclarecer pontos que hoje ainda acabam dependendo apenas dos relatos de cada parte. Vamos lá, resumindo. A gente tem duas versões que concordam em alguns fatos centrais, mas discordam profundamente sobre como e por que a situação escalou. De um lado, a gente tem um diretor que alega ter agido para conter uma situação de risco, e do outro lado, uma estudante que alega ter sido tratada de forma injusta desde as expulsões até o momento da discussão que culminou naquilo que nós vimos. As câmeras de segurança trouxeram mais contexto, mas não encerraram sozinhas todas as dúvidas. E a justiça, que agora vai analisar o caso com mais profundidade e dar um veredito em cima disso. Mas no final fica a reflexão, né? Quando duas versões de um mesmo momento são tão diferentes, o que isso diz sobre como a gente interpreta, né, os vídeos curtos que viralizam antes de conhecermos o contexto completo, porque a gente muitas vezes não consegue saber o quadro todo, né? A gente tem o lado de um, o lado do outro, a gente tem a verdade, né? Mas enfim, gente, se você acompanha esse caso desde o início, está vendo pela primeira vez agora, deixa aqui nos seus comentários, né? O que você achou das duas versões, qual ponto te chamou mais a atenção, o que você acha que levou a tudo isso a acontecer mesmo, né? E se esse vídeo te ajudou a entender melhor a história, deixa o like, se inscreve no canal aqui do Papo de Intercâmbio, porque assim que surgirem novidades sobre o desfecho na justiça, a gente traz para vocês um próximo vídeo explicando ainda mais sobre isso aí e várias outras coisas que a gente vai estar mostrando aqui, como já estamos mostrando já tem um tempo, né? A vida do intercambista, o mundo aqui da Irlanda e várias outras coisas relacionadas à documentação, a compras, ao lifestyle no geral, tá bom? Eu agradeço muito sua atenção, sua audiência e até a próxima.